Muito bom dia, que bom que você está aqui. Eu sei, porque sei que você tem provado e visto a bondade de Deus sobre a sua vida. Amém? Você é a evidência. As pessoas ao olharem para você ou conhecer a tua história, elas vão saber de um Deus que te sustentou? Amém? Eu ouvi algo há um tempo atrás, estava compartilhando com um outro líder de um outro ministério, e eu tenho feito disso uma verdade para a minha vida. Sonhe grande, pense grande. Pense grandes coisas, para que todos ao olharem para você, tenham certeza que não foi você. As pessoas precisam olhar para você e ter a certeza que não foi a força do seu braço que te levou até onde você está. O que é um pouco contraditório, porque nós estamos em um sistema que diz que você vai ter aquilo que você tem capacidade de ter. Não é? Amém? Mas em Deus, querido, tá tudo bem, tá? Só vou realocar aqui. Em Deus, eu e você fomos feitos justiça dele, e em Deus nós somos mais do que vencedores. Amém? Nós precisamos estar conectados de fato a tudo aquilo que ele tem para nós, como sendo a verdade já estabelecida. Eu quero que você abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 17. Eu sei que a Camila falou a respeito de ser um dia de festa, e é isso que a ceia do Senhor retrata, amém? A instrução bíblica mesmo, que nós trouxéssemos à memória aquilo que Ele fez por nós. E é por isso que eu estou diante dessa mesa, por isso que tem uvas, ainda que fictícias aqui, e pães também, é para justamente representar o que o sacrifício de Jesus foi, e é para nós, amém? E é uma grande festa, querido. Que bom, que bom. Você deve ser daqueles que quando ia em uma festa, todos dançavam e você fazia assim. Né? Malemão, a cabecinha que balança. Eu me lembro de uma mulher, uma vez, ela hoje está em Campina Grande, foi fazer escola de missões. Mas ela estava em um culto, e o culto ela é entregue, ela abre os braços, e ela chora, e ela dança, e aquela coisa toda. E quando acabou o culto, eu estava do lado dela, e uma pessoa, um outro jovem, veio conversar com ela e disse: você não tem vergonha não, de adorar o Senhor desse jeito? Eu achei a resposta dela maravilhosa, porque ela disse: quando eu estava indo para o inferno, eu dançava funk descendo até o chão. Quando eu estava indo para o inferno, até em cima de carro eu dancei. Agora que eu fui salvo e sou livre, eu não vou ser tudo o que eu posso ser para Ele? Amém? Querido, se você não estava aqui na quinta-feira, nós tivemos um tempo poderoso aqui. Amém? O tema da nossa ministração na quinta-feira, não quero ser repetitivo, mas nós falamos sobre a obediência ser a sua prova de amor ao Senhor. Amém? Você não ama ao Senhor dizendo que ama Ele, você ama ao Senhor obedecendo a Ele. Amém? Então que nós possamos crescer mesmo nesse amor que nós temos para com o Senhor, e nós temos o privilégio, né? Se você não estava aqui, assista ao culto da quinta-feira e deixe Deus falar com você. Há quem diga que eu estava bravo, é mentira. Quem falou isso mentiu. Estava tudo bem, era só a instrução mesmo que a gente estava trazendo ao povo. Amém? Você achou Jeremias capítulo 17? Nós iremos ler a partir do verso número 5. Diz assim: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algo bom, algo bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Estava assim na sua Bíblia também? Pastor, eu nem trouxe Bíblia. Esse geralmente é um lugar que a gente traz Bíblia. Amém? Isso aí. É bom, quando você vier a próxima vez no culto, traz uma Bíblia, para acompanhar a leitura.
Amém? Mas, querido, eu acho precioso demais esse versículo. E assim, não é o versículo que de fato Deus colocou no meu coração, mas eu creio que a gente vai para um bom lugar. Amém? E a Bíblia deixa claro que eu e você não podemos confiar no homem. E eu me lembro de uma vez conversando com uma pessoa e ela falar e usar esse exemplo como alguém que estava segura de que não deveria confiar em outro homem. Eu não posso, a Bíblia não diz que eu não tenho que confiar em homem nenhum. Então, coitado das esposas que não podem confiar nos seus maridos, coitado, né, dos amigos que não podem confiar uns nos outros. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Existe uma confiança sim, que nós podemos ter uns nos outros, ela é saudável, ela deve existir, que é justamente reflexo de amizade, de companheirismo, de lealdade, isso é bíblico também, mas o que a Bíblia está dizendo é o homem que confia na força dele mesmo, é o homem que confia na capacidade dele de produzir o que ele faz. Querido, você já parou para pensar que Deus colocou em nós a força dele e nos chama de forte? Ele põe a força dele em nós e diz: nossa, como você é forte. É Ele quem nos capacita a ser e fazer o que estamos fazendo e sendo, nos tornando. É dele que vem a capacidade, não da força do nosso braço. E querido, nós vamos sim, culto após culto, enfatizar isso, porque você não pode confiar em você, a ponto de achar que é você que está produzindo, ou vivendo o que você tem vivido, porque você é mais bonito, porque você é mais inteligente. Eu sei, a Camila estuda e gosta da questão de ver os temperamentos, né? E com isso eu não quero apoiar. Se você sabe o seu temperamento, ele pode ser tratado em Cristo Jesus. Amém? Amém? Mas é interessante como cada um dos temperamentos tem ali as suas particularidades. Para alguns é mais fácil viver coisas, ao passo que para outros é um pouco mais difícil, embora eles sejam bons em outras coisas. Mas querido, em Cristo Jesus, eu e você fomos transformados e devemos andar à altura da transformação que Ele deu a nós. Amém? Eu não tenho que confiar. E quando eu falo dos temperamentos, é porque dependendo do temperamento que você tem a capacidade de liderar, você tem a capacidade de chegar nos lugares e mudar o ambiente, e é tendencioso que você se sinta um pouco mais que os outros. Porque afinal de contas, olha como eu resolvi, olha como eu fiz. Agora, querido, quem te deu esse temperamento, ainda que ele não esteja tratado à altura de quem te deu, foi Deus. Amém. Não pensa além do que deve pensar sobre você, não. Você é bom? Você só é bom porque Ele te fez bom. Ai, pastor, e aí há quem diga que, né, não, pastor, eu não posso pensar que eu sou bom. Queridos, isso é uma mentira. Desde que você pense onde é a fonte da sua bondade, não é um problema. Não é a própria palavra que diz: ei, eu te fiz luz para que agora você brilhe? Se a gente ficar nesse falso, nessa falsa humildade, nesse falso, esqueci a palavra agora, nessa falsa modéstia, você não vai viver o que Deus tem e projetou para que você viva. Ele te fez luz e diz: vai, brilha, eu quero que vocês brilhem, e o brilho de vocês vai glorificar a mim. Porque a coisa é exatamente assim. Se eu reconheço que eu não sou o que sou por mim, eu faço o que faço dando glórias a Ele, embora tenha eu aparecido. Está dando para entender? E o texto está dizendo que o homem que entendeu isso, ele é bendito. Ele diz: o homem que não compreendeu, o homem que coloca a força dele nele mesmo, ele é maldito. Ele é como um arbusto no meio do deserto. Mas ele diz: o homem que confia no Senhor, ele é bendito. O homem, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será, repete assim comigo, ele será. Está falando de mim e de você, querida. Como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá, preste atenção, ela não temerá quando chegar o calor. A Bíblia não está dizendo que aquele que confia no Senhor não vai passar pelo calor. A Bíblia não disse isso. Ela disse que quando vier o calor, que veio para quem confiou nele mesmo também,
Entenda, é o mesmo cenário. É um arbusto no deserto e alguém que confiou, mas estendeu as suas raízes para o ribeiro. O calor veio para ambos. A grande questão é que esse não tem de onde tirar o sustento, o nutriente, matar a sua sede, ao passo que esse tem. E aí a Bíblia diz, o calor veio, mas porque ele confia no Senhor, ele não receia do calor. E o texto continua, ele não temerá quando vier o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Querido, ele está falando de um mesmo cenário, é calor, é tempo de seca, e no calor e no tempo de seca ninguém produz nada, certo? Exceto para quem confia no Senhor, porque a Bíblia diz que quem confia está recebendo água e nutriente suficiente para ter as folhas sempre verdes e produzir, mesmo quando ninguém está produzindo. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou garantindo, quem garante isso é a palavra de Deus, é o próprio Deus. A grande questão é que a gente pode falar, não pastor, eu não confio na força do meu braço. Ok? Mas será que a sua confiança não está na reserva que você tem financeira? Será que a tua confiança não está na estabilidade financeira que você conseguiu conquistar? Será que não está nos imóveis de aluguel? Será que não está no dinheiro aplicado? Será que não está... Você está aqui? Eu me lembro de uma vez, ouvi uma ministração e o ministro disse que nós queríamos uma fé de loteria. A gente batalha para talvez ter uma fé de loteria. E o que é essa fé de loteria? Eu quero crer uma vez só para não ter que crer amanhã. Então eu quero crer para ganhar na Mega. Pastor, porque se eu ganhar na Mega, e amanhã eu já não preciso pensar como se vai chegar cliente. Eu não vou precisar lidar com funcionário. Queridos, e a Bíblia não diz isso para mim e para você. É de fé em fé, de glória em glória. E é justamente passando ou vivendo os nossos dias, confiando e provando desse Deus, que nós vamos forjando em nós a estrutura para viver o mais dele. Amém. Aleluia. Deixa eu ler alguns versículos para você, não precisa abrir. Isaías 12:2 diz, Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Pastor, você está falando, você já pregou isso, vocês pregam isso, negócio de confiança em Deus. Pastor Bud, uma vez indagado a respeito das coisas, das ministrações dele, diz, irmão, eu vou mudar a ministração, um dia que Deus me sinalizar que vocês já estão praticando o que estão ouvindo. Será que nós não estamos apoiados demais em coisas e não em Deus? Querido, eu lembro que essa foi a minha luta quando Deus falou para eu ser integral. Eu conversava essa semana com uma pessoa. Eu sou formado em Direito, sou corretor de imóveis, gosto da profissão, gosto de trabalhar com isso. Quando vim para Arujá, tinha esse desejo. Vim para cá, olhei os condomínios, as casas, conversei com alguns corretores, e aí a gente vem nessa coisa, poxa vida, eu me conheço como profissional. Se esse foi o corretor que me atendeu, se essa foi o imobiliário que me atendeu, eu consegui além. Então eu fui, montei imobiliário e fiz as coisas e tal, mas se você conversar com a minha esposa, ela vai falar para você que ela aprendeu a viver por fé quando ela se casou comigo. Por quê? Porque eu tinha que crer para fazer uma venda, eu tinha que trabalhar para poder fazer uma locação. Então eu já sabia viver essa vida. Eu já sabia, eu colocava minhas plaquinhas, eu olhava pelas placas, eu trabalhava corretamente, mas eu orava pelos clientes, pelos negócios. Eu fazia isso, eu exercia minha fé nesse sentido. Está comigo? A grande questão é que quando Deus me pede para eu ser integral, e agora cuidar de vocês, o meu conflito com o Senhor foi exatamente esse. Eu disse, e agora? Eu creio no quê? Eu tinha um objeto de crença. Você tem uma empresa, você tem um trabalho, você tem cliente, você tem um objeto de crença. E não está errado.
Entenda o que eu estou querendo dizer. Está certo, você vai crer para o fornecedor, você crê para o cliente, você crê para o funcionário, está tudo bem. A grande questão é que é isso que a gente precisa entender. Até onde eu estou crendo nessas coisas, porque elas são coisas que se tornaram um objeto para a minha crença. A maior prova disso é quando o cliente não chega, como você fica? Quando não fecha o contrato, como você fica? E esse foi o maior conflito que eu tive lá atrás. Senhor, agora que eu não tenho mais o objeto para crer, eu creio no quê? E ele me disse, agora em mim, como deveria ter sido sempre. Você está aqui? Eu não estou dizendo que eu sou melhor que você, querido. A gente só precisa ajustar o óculos, a gente só precisa ajustar o olhar e enxergar como Deus enxerga e ver como Ele vê. Porque senão nós vamos ficar desesperados quando não existe desespero no céu. A gente está querendo ir para diante de Deus, contar desesperos, contar lamúrias, com que ri o tempo todo. Aí você tem duas coisas para fazer: se zangar porque ele está rindo, ou entender que ele riu porque ele já viu o final. Já pensou? Você vem chorar para mim, enquanto você vem falar comigo eu estou rindo. Você tem duas coisas para pensar. Em se tratando de mim, você vai ficar com raiva. Vai achar que eu não tive empatia. Vai achar, nossa, que frio. Nossa, que... Ou você pode entender, ele está sabendo de alguma coisa que eu não sei. E talvez é a mesma coisa que acontece comigo, com você, diante do Senhor. A gente quer ir para o Senhor contar uma lamúria, contar um lamento, contar uma tristeza, contar uma situação que não é a verdade para Ele. E não é porque Ele é indiferente, querido. É porque Ele quer trazer você para o nível dEle. Ele quer que você entenda como as coisas funcionam e já funcionaram. Vamos lá, deixa eu ir para o texto que eu tenho no meu coração. Abre comigo, por favor. Em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Vocês viram que eu estou de camiseta? Eu não sou de pregar de camiseta, vocês viram? Ó. O modelo já ajudou mais, confesso. Mas as camisetas estão bonitas. E ao final desse culto no balcão de informações, você vai poder passar lá e adquirir a sua. Nós estamos celebrando 10 anos. Amém. 10 anos de Verbo da Vida Arujá. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você abriu? Achou? Diz assim, 2 Coríntios 1, 20 diz: por quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Deixa eu ler para você o verso número 20, na versão NVT. Diz assim, preste atenção. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que o nosso amém é elevado a Deus para a sua glória. O que o texto está dizendo? Exatamente o que eu li. Em Cristo Jesus, todas as promessas, tudo aquilo que foi prometido por Ele, em Cristo se cumpriu, por causa do sim dEle. Agora a Bíblia diz que porque eu tenho o sim dEle, existe a minha parte. E qual é a minha parte? Amém. Repete assim comigo, amém. Amém. Nele nós temos o sim, e precisamos, porque cremos nesse sim, dar o amém. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que, queridos, eu preciso crer no que Jesus fez. Eu preciso confiar que a obra dele foi completa. Eu não preciso ajudar Deus a terminar o que Ele já terminou. Tudo o que eu preciso é entender que o sim é real, que o sim é verdadeiro. Sabe o que quer dizer amém? Assim seja. É uma expressão de concordância, é uma expressão de concordância. Assim seja, assim será, assim é. É isso, é olhar para Cristo. Queridos, as crianças em casa, elas fazem isso.
Quando elas vão fazer alguma coisa, que elas sabem que aquilo não é trivial, que depende de uma decisão nossa, elas olham para nós, as três, e diz: pai, pode? Está comigo? Então elas viram e diz: pai, pode, mãe, pode. E se nós dissermos a eles sim, eles vão ir? Eles vão ir? Ah, eles vão e fazem. É isso que precisa acontecer conosco. Porque quando eu entendo o que Cristo fez, eu olho para Ele e nele existe o sim. Por que eu ainda estou esperando? Se você talvez estivesse na presença da minha casa e visse os meus filhos fazendo isso, pai, pode, e eu dizendo sim, e ele não fizesse nada, você ia olhar para mim e dizer: pastor, será que ele entendeu? Está comigo? Será que você não ia falar: pastor, será que eles entenderam? Será que eles... Porque assim, por quê? Eu ia te perguntar por quê? Não, porque eles não fizeram. Mesmo depois da tua autorização, eles não fizeram nada. Pois bem, será que não é essa a visão do céu para mim e para você? Será que os anjos não estão perguntando um para o outro, dizendo: será que eles não entenderam o seu sim? Será que eles não entenderam a cruz? Será que eles não entenderam isso? Que primeiro domingo após primeiro domingo após primeiro domingo, eles vêm aqui, eles celebram a mesma coisa, eles lembram da mesma coisa, e continuam esperando um comando, e continuam esperando. O que está acontecendo? Deixa eu ler de novo, você não entendeu? Pois todas as promessas, põe para mim, por favor, na versão NVT, 2 Coríntios 1:20. A gente tem essa versão aí, não tem? Põe para mim, por favor. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro, e por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Pastor, eu confio em Deus. É? E por que a sua atitude ainda é de alguém que não confia? Eu acredito, querido, sabia que a Bíblia diz que os demônios acreditam em Deus? Acreditam que eles creem e tremem. Os demônios sabem o poder que Deus tem. Eles sabem a vergonha que eles já passaram. A grande questão é que nós, talvez como filhos de Deus, ainda não estamos conscientes disso. Porque o texto está dizendo que tudo que precisava, tudo, querido, tudo é tudo. Tudo é tudo. Tudo o que precisava, todas as promessas se cumpriram em Cristo Jesus. Todas. Repete comigo: todas as promessas se cumpriram em Cristo Jesus. Nele nós temos o sim. A minha parte é o amém. Mas pastor, eu falo amém. E essa é a questão. Não é dizer amém como talvez nós estamos dizendo. Uma pesquisa diz que um monte de gente dava boa noite para o William Bonner e para a Fátima Bernardes no Jornal Nacional. Quando acabava eles diziam boa noite, quem estava em casa dizia boa noite. Sabia que eles nunca ouviram isso? Não é simplesmente repetir uma coisa sem entendimento. Não é falar uma coisa sem entendimento. Querido, eu e você precisamos estar tão arraigados na palavra de Deus, para não existir dúvida no nosso coração, que aquela é a vontade de Deus. Agora a questão é que a gente está vivendo nessas experiências passadas. Vou contar de novo, que eu estou com o microfone, até você ter decorado essa historinha. Era uma festa muito tradicional de família. Quem já sabe, vai só dizendo amém, amém, sim, amém. Mas era um hábito da família fazer um peixe grande para todos. Qualquer dia eu chamo um de vocês para contar essa história. Eu quero chamar, alguém se voluntaria. Mas então, a filha acorda pela manhã e vê a mãe preparando o peixe, temperando o peixe, para colocar na forma, e ela percebe que a mãe ia cortar a cabeça e o rabo do peixe. Então ela pergunta para a mãe: mãe, por que você vai cortar o rabo e a cabeça?
Então a mãe dá risada e diz: filha, eu não sei, a minha mãe cortava. Ela disse: eu vou ligar para a mamãe, eu vou ligar para a vovó e perguntar. E liga para a vovó, pergunta para a vovó também não sabia, mas cortava a cabeça e o rabo. Então a vovó também não sabia, ainda tinha a mãe dela, entre elas ligou para a mãe e disse: mãe, por que você fazia a receita do peixe que a gente come todos os anos? Por que você cortava o rabo e a cabeça? E ela dizia: ô minha filha, a mamãe só cortava a cabeça e o rabo porque o forno da gente na época era pequeno. Vocês já riram mais, né? Já foi mais engraçado, né? Já sabe, eu vou ver uma outra história. Agora a gente vai fazer uma história com... Estou brincando. Mas, queridos, é só para que você entenda. Eu e você não fomos chamados para reproduzir comportamentos espirituais. Você foi chamado para viver novidade de vida. Deus deseja se revelar a você. A Bíblia diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. É você provando. Agora é fato, querido, que facilita demais quando nós estamos associados, vivendo com pessoas que já entenderam esse evangelho, que vivem à altura desse evangelho. Porque eu posso olhar para a vida do pastor Amauri e da Marisete, que são os nossos supervisores, e entender: uau, se eles viveram essas coisas, é possível que eu viva também. E é essa a referência. Não eu me apoiando: ah não, porque o Deus do pastor Amauri e da Marisete fez e acontece. Não, é o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Pai. Essa é a confiança que eu preciso ter. Agora, querido, de verdade, alguém que está dizendo amém para o sim dele naquela cruz, não é alguém que vive de qualquer jeito. Eu e você precisamos alinhar a nossa boca, nos encher da palavra e ter uma confissão correta acerca daquilo que a cruz fez por nós. Eu não posso, eu olho para a cruz e ele diz que em Jesus eu sou provido. Eu digo amém. Essa é a promessa, não é isso? Ele diria que nada me faltaria, que eu seria suprido em todas as coisas. Existe o sim nele, eu digo amém. Mas diante da primeira situação, o meu amém já não valeu de nada. Eu preciso estar convicto do que ele prometeu, ele cumpriu, eu concordei e ando à altura da concordância que eu fiz. Você está aqui? Quais são as palavras que têm saído da sua boca dia após dia? Você declara a falta, você fala da falta, você fala da escassez, você fala da doença, você fala do desespero, do que você tem falado? Porque a Bíblia não diz para eu e você vivermos por aquilo que estamos vendo ou sentindo. A Bíblia diz que nós somos guiados e vivemos pela palavra. E querido, nós ouvimos aqui, nós lemos aqui, nele todas as promessas estão firmadas. Não tem mais nada. Escuta o que eu estou te dizendo. Não existe mais nada, 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 nada que Deus ainda precisa fazer. Não, nenhuma dos probleminhas que você passa, nenhuma das situações que você passa, ainda é algo que Deus precisa resolver. Está resolvido na cruz. Ponto. Está resolvido na cruz. E de verdade, você pode pensar: o pastor falou que não tem mais nada, mas ele ainda precisa vir. Sim, precisa, mas isso foi algo que foi justamente sacramentado em Jesus na cruz. Ei, a cruz sacramentou tudo. Agora, se eu tenho, por intermédio dele, o sim, cabe a mim o amém. O assim seja, assim é. Só que eu preciso andar nisso, querido. E eu só ando nisso se eu estiver convicto, cheio de confiança. Eu e você não podemos ser... Você não cantou aqui? Enquanto nós estávamos cantando, eu sabia do que eu ia ministrar, e eu ouvi um pastor há um tempo atrás dizendo que se nós não tomarmos cuidado, o período de música é o momento onde nós mais mentimos. Porque nós estamos falando de uma confiança que nós não estamos nem dispostos a viver. Você cantou. Não cantou? Estou tentando lembrar a música, calma.
eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não serei abalado. E aí, cantou verdade? Aleluia. Hebreus 10:35 diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Põe para mim Hebreus 10:35. Está lá? Olha lá. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem. Você concorda comigo que galardão já é um negócio interessante? Vamos lá. Se eu falo para você que eu vou te dar um presente, talvez você vai, de maneira muito rápida, você vai pensar na condição que eu tenho, aí você vai pensar, ele mora na casa, ele tem o carro, se ele falou que vai me dar um presente, vai ser alguma coisa dentro do que talvez ele... Está comigo? Não estou te julgando porque você pensou assim, ok? Mas se chega alguém muito alguém muito rico, alguém que você sabe que tem helicóptero, tem jato, tem mansões, tem muita coisa, ok? Estou falando de alguém muito rico. E essa pessoa chega para você e diz, cara, eu vou te dar um presente. Você pensa que ele vai te dar o quê? Uma caixa de chocolate da Copenhague? Está comigo? Não que seria errado ele te dar. Você está comigo? Eu só estou querendo que você entenda proporções. Quando nós falamos de presente de alguém que você sabe a condição, você diz... Se você sabe da promessa de um presente de alguém que tem muito recurso, você vai pensar em algo melhor. A Bíblia está falando que é Deus quem te galardoa. A Bíblia está falando, se você permanecer confiando, eu darei a você um grande galardão. Agora, se você pensa que seu Deus é desse tamanho, aí você precisa conhecer mais sobre Ele. O Criador de todas as coisas. Você está aqui? Você está entendendo alguma coisa? Pastor, mas por que a gente está falando disso? Queridos, a gente vai falar disso até que Ele venha. Porque de verdade, essa mesa faria sentido se não fosse para nós nos lembrarmos das mesmas coisas. Mas pastor, por que eu preciso lembrar das mesmas coisas? Porque é necessário andarmos nela. Quantos de vocês já fizeram um curso lá atrás que não lembra mais nada? Eu já tive uma empresa de informática, querido. Eu com 17 anos prestava serviço. Eu tinha contratos com empresas. Eu fazia rede, fazia manutenção dos computadores. Hoje eu não consigo fazer mais nada. Eu não lembro, mudou a tecnologia, acaba o negócio aqui, eu saio falando com o pessoal. Eu mexia, eu era bom nesse negócio, eu ganhava dinheiro, comprei carro cedo, tive as minhas coisas. A grande questão é que, porque eu não pratiquei, porque eu não andei nessas coisas, eu já não sei mais. Não é porque você ouviu que você não precisa ouvir, não é porque você ouviu que você não precisa praticar, não é porque você sabe que você não precisa saber mais e mais todos os dias, porque essa é a graça do Evangelho, querido. Não existe o que você diga que sabe, porque quando você se debruçar sobre aquilo que você diz saber, sem o entendimento de saber, você tem revelação nova. Talvez o maior bloqueio que nós vamos ter para receber do que Deus tem para nós é o eu sei. Então pega o seu saber de todas as coisas, coloca sempre de lado e esteja sempre aberto a receber daquele que pode te ensinar, daquele que quer te instruir. Agora a nossa confiança tem que ser em Deus, querido. Não é no melhor médico, não é no melhor empresa, não é. Deus pode usar essas ferramentas? Pode, mas e se elas não existissem, como estaria a nossa confiança? Eu não estou apontando o dedo para você, eu não estou dizendo para você, você não confia nada, não é isso.
Todas as vezes que eu entendo aquilo que Deus deseja ministrar ao nosso coração, é Ele estendendo uma mão dizendo: ei, eu quero te trazer para esse nível que eu já conquistei para você. Qual é o pai e a mãe que tem prazer em saber que o filho está sofrendo? Qual é o pai e a mãe que tem prazer em saber que o filho não tem aquilo que ele deseja? Eu conversava com a Natália esses dias, e nós estávamos falando a respeito disso. Querido, a vida com Deus é uma vida de relacionamento. Não é uma vida onde você como filho vai até Ele, pede e espera Ele te dar as coisas. Não é isso. É relacionamento. E nós falávamos sobre isso. Ela dizia: pastor, qual é o pai que não tem prazer em presentear seus filhos quando os filhos são obedientes? Quando os filhos de alguma forma estão ali, fazendo o que os pais ensinam. Você faz. Esses dias a Luísa estava querendo participar de uma coisa, e a gente estava em casa no impasse. O valor era alto para nós, né? E a gente estava, vai, não vai, faz, não faz, vai. E aí, estava conversando com ela, no dia, de manhã, a Luísa teve uma atitude, assim, surpreendente. Acho que, sei lá, uma senhorinha de 82 anos que é a Luísa às vezes. Eu sei que ela falou uma coisa que eu olhei para a Camila e desacreditei, que era totalmente de empatia. Ela disse: pai, eu não quero participar disso. Eu disse: por quê, filha? Ela falou: porque eu percebi que essa pessoa está ficando desconfortável porque eu estou lá. Então eu quero me ausentar porque ela vai ficar mais confortável para fazer o que ela precisa fazer. Falei: filha, tem como você ministrar para os adultos da igreja? Eu sei que eu olhei para a Camila e falei: amor, vamos dar nossos pulos, deixa essa menina fazer o que ela quer fazer tanto. Você está aqui. Entenda, a sua relação com Deus não é de você indo até Deus dizendo: Senhor, por favor, porque de verdade. Eu estava conversando com uma pessoa, vamos lá, que é tudo deu sentido. Ele dizendo: pastor, eu vim para o Verbo da Vida, comecei a fazer o remo e eu estou tendo dificuldade de orar. Eu disse: como é que é? Ele disse: eu estou tendo dificuldade de orar. Eu disse: eu te entendo. E ele disse: pastor, eu comecei a ver que um monte de coisas que eu orava são coisas que a Bíblia já garantiu a mim. E aí eu começo e eu falei: cara, eu passei por isso. E eu falei: o que você fazia? Eu falei: eu ria de mim mesmo. Eu começava a orar e quando eu estava orando, eu percebia que eu estava falando para Deus, pedindo para Deus, uma coisa que a Bíblia já tinha me dito. Ele não fez todas as promessas, existe um sim nele? Eu estava orando, pedindo a Deus coisas que já eram verdades. E quando eu me dava conta, eu dava risada e dizia: Senhor, você deve estar rindo aí também, né? Tá bom, então a gente vai alinhar. E a gente vai alinhar agora, querido, está tudo bem. Porque a gente não tem que querer ser para Deus uma coisa que a gente não é. Deus sabe que a gente está nesse processo de amadurecer e conhecer dEle, entender o que Ele fez por nós, quem Ele nos tornou. E é esse passo, porque eu lembro também como era comigo. E pastor, por que você fala do rema? Porque, querido, quando você vai conhecendo, quantas vezes nós líamos a palavra que dizia assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou. E aí você ouvia aquele texto e dizia: é mistério, irmão. É mistério. Ninguém sabe. Deus é insondável. E aí você ficava: oh, porque Deus, né? E aí você ficava nessa coisa. Até você continuar o texto. E o texto diz que nos revelou por intermédio do seu Espírito. O mesmo Espírito que está em mim e em você. Então assim, todas essas coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, foram reveladas aos filhos de Deus, porque hoje habita em nós o Espírito. Então é esse entendimento que nós precisamos ter. Quanto mais eu conheço da palavra de Deus, mais eu confio nele. Querido, se alguém passar na porta da igreja, está passando uma pessoa aí, eu pego a chave da igreja e digo: eu vou deixar a chave com você. Quando você passar, você pode fechar aqui para mim? Eu faria isso? Você faria isso? Não. Mas quando você começa a conviver, como eu tenho convivido com pessoas aqui na igreja, as pessoas têm chave da igreja. Embora essa igreja eu responda
Sou eu que respondo, civil e criminalmente por ela. Mas existem pessoas que têm a chave da igreja, que podem abrir, fazer os eventos, lideram pessoas. Você está aqui? A grande questão é essa: quanto mais você conhecer de Deus, mais você vai confiar de que Ele é capaz de fazer. Você não vai conseguir confiar em alguém que é desconhecido para você, querido. Você precisa investir tempo em conhecê-lo. Não pelo que falaram, não é você conhecendo do que papai e mamãe falou. Até porque nós crescemos talvez em um ambiente, quando você desobedecia, a mamãe falava: papai do céu está triste com você, papai do céu vai estar bravo, papai do céu vai te pegar. Não é assim? E aí você cresce com a ideia de: eita, papai do céu está bravo, papai do céu. E a gente vai crescendo com esse conceito. Eu lembro de conversar com uma pessoa um tempo atrás e ele dizia: pastor, eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo de Deus. E é natural. Você vai tendo medo do que você vai ouvindo. Pessoas que não conheciam ou não conhecem a Deus têm falado dele como se conhecessem. Ai, pastor, eu sou refém? Querido, você talvez seria refém se você vivesse num país de perseguição cristã. Você tem acesso à Bíblia. Você tem nessa igreja uma escola. Você tem como conhecer por si só, conhecer e ter as suas experiências com o Senhor. Você fala: pastor, desde que você largou e está integral na igreja, já te faltou alguma coisa? Nunca. 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 E de verdade, eu não me lembro na corretagem de eu ganhar um carro. Ganhei, há uns dias atrás ganhei um carro aqui, quem estava no culto viu. Eu não estou apoiando, querido. Pastor, e se não tivesse ganhado? É a mesma coisa. Você nunca vai me ver vir aqui e falar. Já viu alguma necessidade? Já viu eu como pastor dizendo: queridos, porque quando você está à frente do evangelho é batalha, é luta. E esses dias a Luísa, ela quis comer uma coisa, mas amém, Deus vai prover. Deus sabe, né, que o sofrimento está aí para os seus filhos. Mas assim, eu e a Camila estamos crendo para fazer o melhor para os nossos filhos. Peguem em oração com a gente. Creiam, né? Creiam que Deus vai dar seus meios de fazer acontecer. Ele é poderoso, né, amor? A gente tem um sonho tão grande de fazer as coisas pelas crianças. Mas amém, queridos, fiquem livres, viu? Você me entende? Filho de Deus não fica cantando necessidade, não fica falando de necessidade. E eu não estou falando de mim, talvez é você na sua rede social. Ai, porque olha, querido, para com isso. Vai se encher da palavra. É o Senhor que faz por você. Quando não tinha alguém para alimentar o profeta, ele mandou uma ave. Não cria caminho para como Deus vai fazer, não. A sua posição é confiar e não sair desse lugar. Eu não sei como Deus vai fazer, mas se Ele disse que faria, Ele vai fazer. Ele só precisa me encontrar nesse lugar de confiança no que Ele disse. Aí Deus diz: sai, fecha, muda de lugar, faz assim. E eu fico calculando: ai, vai dar, não vai dar. Ei, o teu sustento é quem? É a tua carteira de cliente? É que eu estou no bairro há muitos anos. Não, querido, eu e você, eu já falei isso algumas vezes aqui, nós não somos guiados por portas abertas. Não é porque uma porta se abriu, que é Deus que abriu. Sabia que o diabo sabe abrir porta? Pastor, o diabo sabe abrir porta. Se toda porta aberta um filho de Deus entra, ele vai lascar com um monte de gente. Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito não contradiz a palavra. E a gente já teve testemunho de irmãzinha: pastor, Deus falou comigo
que eu vou me casar com aquele irmão. Você dizia, mas o irmão é casado. Ah, pois é, pastor, eu vou orar. Você vai orar no quinto dos infernos. Isso não existe. Então Deus não vai contrariar a palavra dele, querida. Mas o Espírito vai nos guiando a toda a verdade. A Bíblia diz que o Espírito da verdade habita em mim e em você. E esse mesmo Espírito nos guia a toda a verdade. Pastor, vacilei, caí, me dei mal. Querido, levanta, sacode a poeira e segue. A Bíblia está dizendo, Camila citou, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Como que eu consigo, pastor? Quem em sã consciência consegue ter bom ânimo no meio da tribulação? Alguém que olha para a cruz e vê que nele tem o sim. Porque se você olha para a situação, e de verdade, querido, se você no meio do pessoal que trabalha no mesmo ramo que você é mais um que lamenta o quadro do mercado, você é mais um que lamenta, porque o governo, porque, querido, a Bíblia não diz, olha só que coisa, a gente não leu em Jeremias, quando tivesse um governo diferente do que você queria, você passaria por problema. Diz? Então você querendo me dizer que o governo é mais poderoso que alguém que confia em Deus? Pastor, é que você não tem mais o comércio. Pois é, eu aprendi a confiar em Deus, e Ele não me decepciona. Que tal se fazer a mesma coisa? Amém. Salmo 56, 3 diz, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele agirá. Salmo 37, 25, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Querido, Deus não te chamou para ser um admirador do Evangelho. Você não é daquele que olha na vitrine e diz, nossa, deve ser bem legal quem usa isso. Não. Deus te chamou, e quando você mergulha nesse Evangelho, você ultrapassa a vitrine. Você não só olha e diz, deve ser legal, você usa, você usufrui daquilo que o Evangelho tem para a tua vida. Ei! Confia nele! Pastor, eu não estou conseguindo confiar em Deus. Você não faz uma oração para confiar nele. Não existe uma oração que você faça, Senhor, que eu possa confiar mais em você. Sabe o que Deus vai fazer? Então me conheça, filho. Então me conheça. É Ele, querido. Não foi outro homem que te prometeu. Foi esse mesmo homem que te salvou. O texto que a gente leu diz que Ele deixou o Espírito como um penhor. Sabe como funciona o penhor? Sabe? É você de repente pegar um bem que é seu. Você vai até uma loja e diz, eu preciso de um dinheiro. Fica com esse bem. Depois eu venho resgatar esse bem. Está comigo? A Bíblia diz que Ele deixou o Espírito como um penhor da volta dele. Ei, Ele vai voltar. Ele deixou o Espírito conosco, Ele vai voltar. Agora essa é uma outra verdade, porque eu creio, querido, eu cantei porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas no amanhã eu ainda não estou crendo. Então eu só vou jogando o amanhã que eu vou crer para frente.
Pastor, eu criei, eu cantei que porque Ele vive, eu creio no meu amanhã. Mas a gente já está em maio. E eu estou jogando para frente o amanhã, sabe? Causa que eu não estou conseguindo ainda. Ei, pegue um versículo, medita sobre ele. Talvez você se lembre da história dessa igreja, querido. Nós estávamos no primeiro prédio, a arrecadação da igreja era R$4.200. Precisávamos passar para o segundo prédio, e não é porque ele estava cheio não, é porque a gente queria ir para um outro lugar, para que chegasse mais pessoas, e o outro prédio, o aluguel era 5,5. Eu não sei se você é bom de matemática, mas 4.200 para 5,5, você já está devendo no primeiro mês. E aí não tem, você tem água, você tem luz, você tem internet, está comigo? Naturalmente falando, deu ruim. Eu fui orar. Senhor, essa igreja que é tua, ó Pai. Eu tinha ministrado sobre o Salmo 23, querido. E eu falei no Salmo 23, Davi diz que o Senhor é o pastor dele, nada faltaria. Davi não estava falando de uma coisa que ele não tinha experiência. Davi era pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, ele mesmo disse que ele enfrentou um urso e um leão. Querido, ele amava cada uma daquelas ovelhas, ele entendia a responsabilidade dele. Não é isso que ele diz quando ele vai enfrentar Saul? Ele diz, quando um urso tentou atacar a minha ovelha, eu matei o urso. Quando um leão tentou atacar, eu matei o leão, para proteger as minhas ovelhas. Ele diz, se eu, que sou o Davizinho, o ruivinho, esquecidinho pela família aqui no campo, fiz o que fiz pelas minhas ovelhas, o que Deus não faria ou fará por mim? Então ele diz, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer coisa alguma. Ele me faz repousar. E aquele texto é maravilhoso. E eu lembro que eu tinha ministrado sobre isso, e apareceu o prédio, a conta não bate. Eu fui orar, e querido, Deus não esperou eu falar 3 palavras em oração com Ele. Ele só fez uma pergunta para mim. Ele perguntou, eu sou ou não o seu pastor? Você consegue entender? É como eu e as crianças. Pai, eu posso? Pode. E agora? Deus disse, eu sou ou não o seu pastor? O que eu faço? Ai amor, que bom, né? Deus perguntou para mim se eu sou ou não o pastor dele. Não. Quando Deus me falou isso, eu dei uma resposta ao que Deus me perguntou. Eu fui até o cartório, peguei a escritura da minha casa em Guarulhos, cheguei na imobiliária e disse, ó, o prédio é nosso, a gente vai locar esse prédio, se eu não pagar o aluguel, pode tomar a minha casa. Esse aqui já é um 3º prédio, tá? Aquele lá já passou, nunca atrasamos um aluguel. E é isso que você precisa entender. Se existe um sim nele, o meu amém é a resposta que eu confio no que ele fez. Qual é a sua resposta para aquilo que você tem crido? Que em Deus é uma verdade. Você pode ficar de pé? Querido, se você vem no domingo de ceia, na igreja, por religiosidade, entenda que você veio hoje aqui então, para que Deus pudesse falar com você. Igreja não é um lugar onde você bate cartão, querido, para se sentir bem. Existe spa, que massageia o seu corpo. Existe, fica tranquilo, tem como você ficar mais confortável em outros lugares. Não é a ideia da igreja não. A igreja é esse lugar onde eu entendo o que Cristo fez por mim. E porque eu decidi viver essa vida, eu vou me rendendo. E Ele já não me encontra, querido. Deus não pode nos encontrar em um diferente lugar no próximo culto, que Ele não tem nos deixado aqui hoje.